pessoal, tudo bem? Então, o tópico da aula de hoje é analisar o transitório decorrente do curto-circuito. Para fazer isso, vamos iniciar analisando o circuito RL, né? Que a gente sabe, né, que o CEP pode ser modelado como um RL na maior parte das vezes, certo? Vocês vão ter uma boa precisão, claro que não é exato, mas a gente sabe que os efeitos série resistivos e indutivos são muito maiores que qualquer outro parâmetro shunt conectado à rede, seja ele indutivo ou capacitivo. Então, de forma geral, a gente consegue aproximar o CEP com um circuito desse tipo, ainda mais quando a gente analisa a falta, né, que a corrente tende a passar em seu maior percentual pelos elementos séries e não pelo shunt. Então, isso aqui é um modelo bem aceitável, né? Certo? Então, aqui o que nós temos, uma fonte senoidal, tá, em série com RL, que aí pode corresponder a uns parâmetros equivalentes do gerador, trafo, mais linha. Tá? O disjuntorzinho aqui é apenas para efeito de relação, né? Mas isso aqui tanto faz, não interfere em nada. E a chave, que aqui a chave sim está fazendo o efeito da falta. Isso aqui sim. A chave, ao fechar em 0 segundos, isso aqui é a falta, e é uma falta sólida, né? Certo? Não tem impedância de falta. Obviamente, né, esse aqui a gente está fazendo analogia com o curto-circuito trifásico, né, que a gente resolve uma das fases. Certo? Isso aqui não é exatamente tão válido para todos os outros curtos desbalanceados, mas para o curto trifásico ou com um circuito monofásico é exatamente isso aí. Tá? Então, modelando essa malha aqui, certo? Vocês vão chegar a essa equação diferencial aqui abaixo. Você já deve ter visto um circuito semelhante a esse lá em circuitos elétricos 1. Eu acho que é o primeiro circuito que a gente modela. O transitório é um circuito RL. Então, a equação diferencial é exatamente igual àquela. Tá? Só que agora a nossa chave é o efeito da falta. Então, essa equação é LD e DT, tá? Mais raiz R vezes IDT, né? Certo? Quedas de tensões do sistema é igual à fonte, né? Certo? Raiz de 2 vezes C no V ômega T mais alfa. Aí aqui alfa é o deslocamento a forma de onda da tensão em relação ao eixo de referência. Tá? Que então significa que ele começa alfa graus antes da origem. A solução dessa equação diferencial é dada por essa expressão, a forma mais ampla. Né? A corrente que flui pelo circuito após o fechamento da chave ou após o fechamento, após a falta, é igual a IAC dt e mais IDC dt. Tá? O que é isso? Tá? IAC dt é a corrente de curto-circuito simétrica. A gente já viu isso, a gente vem calculando essa componente o semestre inteiro, certo? Que é a corrente de falta trifásica eficaz que vocês utilizam lá, o Thevenin, né, para resolver, né? Certo? O que a gente vem resolvendo até o momento, né, é o regime permanente da falta. Agora a gente está analisando o transitório. Né? Nesse transitório também surge uma segunda componente, que é a componente DC. Componente que depois a gente vai ver que tem um comportamento exponencial decrescente no tempo. A soma dessas duas componentes, a gente tem a corrente de curto-circuito assimétrica, ou corrente assimétrica de falta, e aqui poderia ser corrente simétrica de falta, pode de repente causar alguma confusão em relação que um curto-circuito trifásico é um curto simétrico, certo? E um curto monofásico, bifásico terra são curtos assimétricos. Mas aqui a gente está falando da característica da corrente de falta, né? É simétrica, tem a componente simétrica, tem a componente DC, e a soma dessas duas componentes é a componente assimétrica. Tá?
Matematicamente, resolvendo aquela equação diferencial, a gente tem essa expressão aqui, né? Raiz de 2, tensão pré-falta. Então, raiz de 2V é a amplitude da tensão do pré-falta. Vou botar aqui, V máximo, pré-falta. Tá? Quem é Z? Z é o módulo da impedância, tá? É a impedância do circuito da fonte até o ponto de falta. Então, é meu Z de Thevenin. Isso aqui, só botar no ponto de falta. Que multiplica, aí assim, abre o colchete, seno de ômega t mais alfa menos θ, tá? Se vocês pegarem raiz de 2 vezes V sobre Z, multiplicando essa primeira parcela do colchete, vocês vão ter a componente simétrica. O IAC dt. Tá? Cujo valor eficaz é aquela corrente curto-circuito que a gente vem calculando ao longo do semestre. Notem que a componente simétrica depende do instante que ocorre a falta, que é o alfa, em que ocorre a falta na forma de onda da tensão. Depende também de θ. Quem é θ? Θ é de fase de ZT, certo? Aqui seria o deslocamento em relação à origem decorrente de L, né? Do circuito RL. Ômega T, frequência da rede, então isso aqui também interfere, mas isso aqui é fixo. Tá? Esse T corresponde ao instante que eu quero descobrir o valor instantâneo da componente simétrica. Tá? Isso aqui é o instante pós-falta a ser analisado. Se a gente assumir que a falta ocorre no tempo 0 segundos, tá? E eu quero, por exemplo, descobrir quanto que vale a IAC dt meio ciclo após a falta, esse T é correspondente a meio ciclo, né? Certo? Meio ciclo de 60 Hz seria 8,33 milissegundos. Tá? Então, esse seria meu T. Tá? Esse T não é o T que nós temos aqui, né? Isso aqui é o ponto. Na verdade, esse T aqui é. A falta ocorre num instante, tá? E esse T que aparece aqui é qualquer instante após a falta. Tá? Segunda componente, aqui eu vou botar em outra cor, é a componente IDC, né? Que é essa parcela aqui. Seno de alfa menos θ, multiplicando a exponencial, olha aqui que o negativo aqui é exponencial decrescente no tempo, tá? Vezes a amplitude da tensão pré-falta, dividido por Z de Thevenin. Essa expressão está aqui embaixo. Tá? Aí dc dt. Tá? Notem que aqui aparece uma grandeza, tá? Que é a constante de tempo do circuito tá? Equivalente, que é dada por L sobre R. Aparece aqui embaixo, constante de tempo. Tá? Z de Thevenin está definido aqui. E o θ, ângulo de fato que a gente viu também, está definido aqui. Tranquilo? Então, guardem essas expressões vão ser bastante úteis na hora de analisar a falta após a falta, tá? Logo após a ocorrência. Graficamente, a gente tem isso aqui. Um pontilhado, vocês enxergam a forma de onda da tensão pré-falta. O alfa é o ângulo em que ocorre a falta. Aqui é o ângulo que eu comentei lá antes, que interfere no surgimento de componente DC ou não surgimento dela. Tá? Esse eixo vertical corresponde ao instante da falta.
Então, o que vocês enxergam? Que antes não tinha nenhuma corrente. Tá? Então, isso aqui significa que nós temos o sistema energizado a vazio. Tá? Que nem a gente vem analisando o semestre inteiro. Né? A gente está analisando a vazio, tá? A gente considera a corrente de carga pré-falta e depois a gente enxerga as correntes de falta. Então, aqui é a mesma análise. Essa forma, quase senoidal aqui, mas é um pouquinho estranho, né? É a minha corrente assimétrica, minha IDT. Certo? Que é a minha corrente de falta total. Que é dada por IAC-DT mais IDC-DT, que a gente já viu isso. E aí é dada por essa expressão aí. Certo? Notem que aqui nós temos θ, né? O que é esse θ? Né? Isso aqui é o atraso da corrente proporcionada pelo L, né? Certo? Então aqui nós temos o θ, o ângulo de fase. Essa componente senoidal pura, né, é a minha componente simétrica, instantânea. Componente exponencial, aí é o que falta para completar aqui a expressão, é a minha componente contínua do tempo. Tá? Notem que ela decai ao longo do tempo. Então, por isso que a gente começou analisando a componente simétrica. Tá? Porque essa componente simétrica, né, depois de um período de tempo, né, certo? Só ela vai continuar existindo, né? E aí, a partir desse ponto, né, seguindo aqui, IDT é aproximadamente igual a IAC dt. Tá? Mas durante o transitório não é. Então, só para deixar claro, alfa é o ângulo de incidência da falta, θ é o ângulo de fase. Então, pessoal, vamos continuar aqui, agora sim, resolvendo um exemplo. Então, considere o circuito RL série com tensão E igual a 20 kV aplicada ao circuito, reatância X igual a 8 ohms, resistência R igual a 0,8 ohms, para um curto-circuito ocorrendo em alfa igual a 0 graus da forma de onda da tensão, calcule a corrente assimétrica após meio ciclo do início da falta. Certo? Então, vamos iniciar aqui montando o circuitinho, né? O curto-circuito ocorre em condições a vazio, né? A tensão de 20 kV, ela existe em qualquer porção do sistema. Então, aqui está ocorrendo um curto-circuito, tá? Em relação ao solo, né? Em relação aqui ao ângulo de incidência, a gente pode enxergar isso aqui por meio de um gráfico, tá? Da forma de onda da tensão. Então, vou colocar aqui. Então, imaginando que aqui o eixo das coordenadas é T, das ordenadas é EDT, tá? A gente tem a forma de onda senoidal, tá? É apenas um ciclo, tá? Então, a falta ocorre no ângulo 0 graus ou no instante t igual a 0 segundos, tá? Aqui é o início da falta. Tá? A gente tem que analisar a corrente assimétrica após meio ciclo, tá? Nosso ciclo é de 60 Hz, né? Então, o período é 16,667 milissegundos, tá? A gente quer analisar a corrente assimétrica, tá? Nesse instante aqui. 8,33, aqui tá mal, 33 milissegundos, tá? Ou vamos colocar esse milissegundos aqui. O que a gente precisa, tá? Primeiro a gente vai buscar lá a equação, né? Necessária para aplicar isso, né? Que é a solução da EDO. Essa equação daqui, né? Vou copiar ela. Então, vamos primeiro calcular a componente simétrica, IAC. Depois calculamos a componente DC e depois a gente faz a soma para determinar a corrente assimétrica. Então, vamos botar lá. Primeira componente é a componente simétrica. IAC dt é igual a quem? Tá? Raiz de 2. Tensão eficaz, 20 kV, né? 20 vezes 10 na 3. Sobre
a impedância Z, tá? A impedância Z a gente vai ter que calcular. Vamos calcular aqui em cima. Z é igual a 0,8 mais J8, tá? Convertendo da forma retangular para a forma polar, tá? A gente vai ter um valor desse, 8,03999, com um ângulo de 84,29 graus ohms. Tá? Esse Z que aparece aqui na expressão, né, é o módulo, tá? Então nos interessa apenas esse valor aqui, nesse para Z, né? Certo? Aqui eu estou colocando Z completo, né? Então, aqui no denominador, então é 8,03999, tá? Vezes, tá? A parte IAC corresponde apenas à primeira parcela da expressão da IDT, né? Então, multiplicando seno de ômega t mais alfa menos θ. Então, vezes seno, abre parênteses, ômega, frequência angular, 2π vezes. Aqui não fala nada sobre a frequência, né? Mas vamos assumir que nosso sistema que a gente está considerando aqui é um sistema que faz parte do nosso sistema brasileiro, tá? Então, vamos considerar aqui que a frequência é igual a 60 Hz. Tá? Então, 2π vezes 60. Tá? Mas, claro, a gente está assumindo, né? O ideal seria que aqui no enunciado tivesse essa informação aqui. Tá? Porque pode ser 50, né, em alguns países. Tá? 2π vezes 60, mais o ângulo de incidência da falta, 0 graus, tá? Menos o ângulo de fase. O ângulo de fase está aqui, né? Certo? Quando a gente calculou a forma polar de Z, a gente encontrou o θ. Né? Então, menos 84,29 graus. Tá? Fecha parênteses, cuidado, tá? Que aqui nós temos radianos, aqui até radianos por segundo, né? Esqueci de multiplicar o T, né? Certo? Vamos colocar o Tzinho aqui, que é o instante de análise. Né? Tá? E passei, tá? Desculpa, pessoal. Vezes T, tá? Que é 8,33 milímetros, né? Certo? Então, nessa primeira parcela aqui, nós temos radianos, tá? Radianos por segundo vezes segundos, sobra radiano. E aqui nós temos o valor em graus elétricos. Tá? Então, cuidado aqui na hora de resolver isso aqui, né? Certo? Para compatibilizar as unidades dos ângulos, né? Então, resolvendo isso aqui tudo, né? Toda essa expressão, tá? Vezes o que tem aqui dentro seno, isso aqui vai dar aproximadamente 3,5 kA positivo, tá? Destacar esse positivo, tá? Calculamos a primeira parte aqui, então, vamos dar um OK aqui. Calculamos isso aqui. Agora vamos calcular a IDC dt, que é a componente contínua. Então, logo aqui embaixo, IDC dt é igual a quem? A mesma parcela, raiz de 2 vezes v sobre z. Então, raiz de 2 vezes 20 vezes 10 na 3, dividido por 8,03999. Tá? Vezes, agora sim a segunda parcela, vou colocar aqui em verde. Né? E aqui eu quero que vocês notem o valor negativo. E aí a gente não pode esquecer de colocar esse negativo aqui na frente. Vou colocar em verde para chamar a atenção. Certo? Por que isso? Porque a componente DC, né, ela segue a polaridade da corrente simétrica. Se a corrente simétrica for positiva, o resultado da IDC tem que ser positivo. Tá? Então, não esqueçam, né? Se der negativo aqui, então vai ter em contraposição, isso aí vai estar errado. Tá? Cuidado. Tá? Vezes, então, seno de alfa menos θ, 0 graus, menos 84,29.
vezes a exponencial e na menos instante de análise, 8,33 vezes 10 na menos 3, sobre constante de tempo do circuito. Tá? Vamos colocar aqui do lado. Tá? Para quem não se lembra, a gente pode olhar lá nos slides. Aqui nós temos as equações que podem ser utilizadas para o cálculo da constante de tempo. Como a gente tem x e temos r, tá? A gente vai utilizar essa segunda equação aqui, né, da igualdade. Certo? Então, T é igual a x dividido por ômega r. X é 8, ômega é 2π vezes 60, r é 0,8. Tá? Resolvendo tudo isso aqui, né, nós vamos obter o valor de 0,02653 segundos. Tá? Que a gente vai jogar aqui, né, dentro da expressão. Vou botar aqui 26,53 vezes 10 na menos 3. Tá? Exponencial decrescente no tempo, né? Vamos igualar. Resolvendo tudo isso aí, tá? Note que aqui eu tenho meu seno negativo, né? No ângulo negativo, então esse aqui vai dar um negativo. A saída aqui do seno, né? Negativo com negativo vai dar positivo. Tá? Então, nosso resultado necessariamente vai ter que ser positivo. Tá? Resolvendo tudo isso aí vai dar, se estiver certo, 2,557 kA. Certo? Calculei componente simétrica. Agora calculei componente contínua. Agora posso encontrar a minha IDT, a minha corrente assimétrica de falta, que é a soma das duas. Certo? 3,5 vezes 10 na 3, mais 2,557 vezes 10 na 3. Isso vai resultar uma corrente de 6,57, 0,57 kA, tá? Que aí é o meu máximo, né? Tá? Se a gente fosse olhar isso aqui no gráfico, tá? Isso aqui eu não vou ter precisão, tá? Me perdoe, tá? Mas se eu quisesse, sei lá, desenhar a corrente aqui assimétrica, seria algo assim, né? Tá? Desce aqui, né? E aí depois segue aí sim com decaimento aqui no envoltório, tá? Mas esse pico está aqui assim. O valor de 6,057 kA. Isso aqui seria a minha IDT. Certo? Vamos para a análise do ângulo de falta. Tá? O que a gente pode fazer análise além disso, né? Primeiro, a corrente de curto-circuito simétrica eficaz é igual a tensão eficaz pré-falta dividido por Z. A gente já sabe disso, tá nada novo aqui, certo? Só que agora a gente está dando um nome para aquela corrente que a gente vinha calculando, é a minha componente AC, ou componente simétrica. Já a magnitude da componente DC, se a gente quisesse calcular, por exemplo, um calor eficaz, seria impossível. Por quê? Porque ela não é periódica no tempo. É exponencial, então não tem, por definição, não tem como calcular a componente eficaz. Mas eu posso, olhando a expressão, essa expressão daqui, né, aí desse LT, notar que ela tem uma condição que dá o máximo. E esse máximo se dá quando o seno é igual a 1. O seno é igual a 1 quando? Quando é 90 graus. Quando que vai ser 90 graus nesse caso? Quando alfa menos θ for igual a 90 graus. Então, é essa a conclusão que está apresentada aqui, né? Quando alfa for igual a θ,
mais ou menos 90 graus, nós temos o valor máximo da componente IDC. Que aqui, no caso, é igual, fazendo relação entre as duas equações, é igual a raiz de 2 vezes a corrente simétrica. Tá? Então, a componente DC pode ser maior que a componente simétrica eficaz. Tá? Mas, no máximo, ela vai ser igual à amplitude da componente simétrica. Então, se a gente colocar aqui um gráfico, aqui eu tenho a componente simétrica, né? No máximo, esse valor da componente IDC vai ser igual a essa amplitude aqui. Tá? E também tem uma condição de mínimo. Né? Essa condição de mínimo ocorre quando seno de alfa menos θ é igual a zero. Tá? Quando que o seno dá zero? Quando o ângulo é 0 graus. Então, quando alfa for igual a θ. E é isso que está concluído aqui. Né? Igual a zero quando alfa é igual a menos θ, igual a θ. Certo? E aqui está a equação para análise. Normalmente, a gente procura, né, a corrente maior, a corrente de falta maior que pode surgir no sistema. Até isso aqui torna mais interessante ter deixado a seleção de disjuntores para depois, né? Porque quando a gente vai selecionar o disjuntor, né, a gente está preocupado com a maior corrente. E a maior corrente não é apenas a componente simétrica, é a componente simétrica mais a componente DC. Então, para fins de ajuste de proteção e seleção de componentes do sistema, o nosso interesse é determinar a corrente assimétrica no pior caso, que é no máximo IDC. Quando IDC é máximo, eu tenho a corrente assimétrica máxima de falta. E aqui ela é dada por essa equação aqui. Corrente IDT é igual a raiz de 2 vezes IAC, seno de ômega θ menos π meios. Lembre-se que nessa parcela aqui, lá na expressão original é alfa menos θ, e olhando aqui pela característica de máximo da componente DC, aqui substitui por π meios, né, por 90 graus. Tá? A parcela aqui da componente DC, que é essa última parcela daqui, ocorre quando o seno de alfa menos θ é igual a 1. Tá? Isso aqui ocorre para 90 graus. Tá? Por isso que essa expressão de máximo fica dessa forma. Então, de forma geral, a gente tem duas situações. Tá? Uma situação mais desfavorável, que é o nosso interesse. Tá? Esse aqui é o interesse nosso. Nosso interesse. Pensando em proteção. É determinar a corrente assimétrica de falta no pior caso, que é o caso onde a corrente IDC é máxima. Tá? Isso ocorre quando a tensão passa por zero. Mas quando passa por zero, quando θ for igual a 0 graus. E normalmente nossos sistemas, essas análises aqui só é válida em sistema que é θ 90 graus, ou seja, em sistemas puramente reativos, que apenas tenha indutâncias no sistema. Se eu tiver qualquer componente resistiva, essa análise aqui não é verdadeira. Não é verdadeira. Só é válida em sistemas puramente reativos. Tá? Situação mais favorável, quando a componente IDC, quando a falta ocorre no máximo de tensão. Tá? Aqui não é nosso interesse quando a gente pensa em proteção. Tá? Essa análise aqui também só é válida em sistemas puramente reativos. Tá? Qualquer R que tiver, a gente não consegue fazer essas duas análises. Aqui ao lado, vocês enxergam a diferença do gráfico. Né? Quando eu não tenho componente IDC, IDT é igual a IAC-DT. E aí vocês conseguem enxergar que a corrente de falta, toda ela simétrica após essa falta. Ela não tem IDC. Já aqui, na condição mais desfavorável, né, que a falta ocorre com tensão nula, né,
no sistema puramente reativo, vocês conseguem enxergar o máximo. E aí vocês conseguem analisar outra coisa aqui, ó. O máximo ocorre meio ciclo após a falta. Tá? Ó, meio ciclo, né? Como que eu sei que é meio ciclo? Vou bater aqui, ó. Com a forma de onda da tensão, aqui vocês têm meio período. Aqui vocês têm pi radianos após a falta. Outra conclusão que a gente consegue tirar. E aqui vocês enxergam também o envoltório decaindo ao longo do tempo. Tá? Esse envoltório, se a gente tirar o offset, é a minha componente IDC. Então, aqui a informação, sistema puramente reativo. Tá? Em ambos os casos. Vou dar um tempo para vocês baixarem o P5. Tá? Quem tiver aí versão completa pode utilizar. Quem tiver versão estudante pode usar. Quem não tiver nenhum deles, procure lá no site e baixem. Tá? E baixem também o arquivo que está lá no Moodle. É esse arquivo aqui. Então, vamos continuar aqui. Eu espero que todos tenham baixado o arquivo e o software de simulação. Tá? Esse aqui é exatamente o nosso caso do exemplo. Exemplo 1. Vocês enxergam aqui a fonte, tá? 20K vezes raiz de 2. É assim que o P5 pede para tu ajustar, né? Valor de pico, frequência e ângulo de fase. Tá? 0 graus. Tá? Reatância aqui eu tive que calcular utilizando π, 60 Hz, né? Pelo contrário, indutância. Coloquei um amperímetro aqui em série para pegar a corrente de falta. Peguei aqui também, botei um voltímetro aqui no ponto de falta, mas na verdade está pegando a tensão aqui da fonte, né? Está vazio. Não tem carga antes da falta. Aqui na falta eu implementei a falta com esse bloquinho aqui, que step. Aí aqui vocês colocam um tempo, né? O instante que vocês querem analisar o curto. Então, vamos lá. Simulação aqui. O que nós temos? Nós temos a forma de onda da tensão. Tá? Aqui é o início da simulação. Início da simulação. Tá? Aqui é o tempo. Tá? E aqui a gente está... Quer dizer, qualquer ponto aqui a gente vai fazer o chaveamento da falta. Tá? O que vocês têm que lembrar, né? A gente vai fazer análise aqui do ângulo de falta. Então, a gente vai analisar quando que a IDC é mínima e quando a IDC é máxima. Tá? A IDC é mínima quando alfa é igual a θ. Certo? Θ, nesse caso, desse sistema, era 84,29 graus. Tá? Então, isso aqui, transferido em tempo, né? O que a gente tem que fazer o cálculo? Um período, tá? Vamos lá. O tempo é igual a 1 sobre 60 Hz, né? Vezes quantos graus que eu quero que ocorra a falta, né? 84,29 dividido por 360 graus, que é o período, né? De 60 Hz. Então, se eu pegar esse valor aqui, dividir por 360 vezes 1 dividido por 60, isso aí vai dar 3,9 milissegundos. Então, quando a falta ocorrer aqui, nessa situação aqui, 84, vamos dizer, mais ou menos aqui, aqui eu tenho uma condição de IDC mínimo. Tá? Vamos ver isso aí na simulação.
Vamos substituir aqui esse passo para 0,0039. Tá? Dá um play e vamos analisar aqui a foto. Forma da tensão, quase 90 graus aqui. É possível enxergar. Tá quase passando pelo pico. Tá? E aqui surge a corrente de falta. Tá? Notem que aqui talvez tenha um leve envoltório aqui. Tá? Mas basicamente, se tiver um leve envoltório é por causa do número de casas que foi setado ali na chave. Tá? Aqui vocês enxergam a corrente máxima aqui no cantinho inferior, 3,5 kA. Tá? Que é exatamente a corrente IAC, né? Que a gente calculou até antes, né? Certo? No exemplo 1. Enfim, tá? Não tem componente DC. Vamos analisar agora o outro caso. Componente DC máximo. Componente DC máximo ocorre em alfa é igual θ mais 90 graus. Alfa, uma das possibilidades aqui, é somar 84,29 graus com 90. Isso aí vai dar 174,29 graus. Se eu quiser descobrir em tempo de simulação, eu faço esse cálculozinho aqui. 1 dividido por 60 vezes 174,29 dividido por 360. Isso aí vai dar um tempo de 8,07 milissegundos. Tá? Então, vamos voltar lá para a simulação. Vamos ajustar isso aí. Vamos rodar. Tá aí. Vou fazer isso aqui, acho que é aqui, aqui. Certo? Então, a falta ocorrendo quase 180 graus, mas não é 180 graus, porque não é um sistema puramente reativo. E aqui vocês enxergam a corrente assimétrica, agora sim com um envoltório bem grande. Tá? O máximo aqui ocorreu um semiciclo negativo, mas poderia ser um semiciclo positivo, não teria problema algum. Possivelmente, essa falta teria um máximo positivo se a gente somar aqui mais 180 graus, pegar o próximo ponto aqui de falta. Certo? Qualquer outro ponto, tá? Vamos botar aqui 5 mili, e rodar a simulação, aí vocês vão pegar um ponto qualquer dentro dessas faixas de IDC mínimo e IDC máximo. Está aqui. Né? Vou botar mais um tempo aqui, um pouco mais acentuado, só para enxergar isso. Tá, pessoal. Então, por hoje era isso, pessoal. Até mais.